Abre aí a Bíblia ali na parede, Mateus. Abre a parede ali, Mateus. Abre em Efésios 4. Vamos ler do 1 ao 6. Põe aí. Diz assim, ó. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Continua. Vamos até o 6, tá? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito por vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Então começa aqui essa lição, nessa passagem. Diz assim, a missão dada por Deus ao homem para que este cumpra na terra é o tema da ética. Nela são tratadas todas as coisas que se relacionam com a descoberta e o cumprimento dos deveres do homem. Pelo estudo da ética descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades e ainda mais os princípios que nos devem governar enquanto vivemos. Você viu ali na passagem? Paulo falando, olha, vocês têm um chamado, vocês têm uma vocação. Deus chamou vocês. Foi o que o Senhor falou. Eu escolhi vocês. Beleza, para quê? Escolheu, para salvar, libertar, né? Purificar dos pecados, dar vida eterna. Amém. Mas isso é o começo. Isso é o início. A Bíblia diz que nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. Já estávamos condenados, ou seja, éramos perdidos. Mas o Senhor nos dá uma nova vida. Para quê? Para viver de acordo com Ele. Para viver de acordo com o reino. Já que nós recebemos cidadania do céu, diz a palavra. Em Cristo, né? Eu falei sobre o selo aqui no sábado. Quem estava aqui? Só esses jovens, né? No sábado aqui que eu falei. Sexta noite, meu Deus. Foi sexta, não foi sábado, não. Eu falei sobre esse selo. Jesus nos põe um selo, que é o seu espírito. Propriedade do reino. Você é, repita comigo, eu sou propriedade de Jesus e do reino. Então você é propriedade do reino. Agora, já que eu sou do reino de Deus, tenho que me comportar, tenho que viver, tenho que fluir, vou usar essa palavra, conforme o reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que é uma nova vida. Né? Uma nova cidadania, uma nova vida. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, quando era mais novo, pequeno, assim, até uns 12 anos. Lá é um tipo de vida. Lá é um tipo de cultura. Né? Tudo lá é muito diferente. Pensa num povo acelerado. Quem já foi em São Paulo, levanta a mão, deixa eu ver. Cidade mesmo, na capital? O povo lá é rápido. Parece que eles vivem atrasado. Eles te atropelam na rua assim, se você estiver vacilando, o goiano gosta de ficar olhando para as coisas, né? Se você estiver vacilando, eles atropelam você assim, e tchau para você. Você cai no chão, eles nem olham para trás, não. Lá é tão rápido que eu estava com a minha mãe lá, que meu irmão morava lá, né? Até 1999. E eu estava com a minha mãe lá, né? E a gente estava passeando lá, visitando ele. E nós estávamos na estação de trem lá, não lembro qual. Deu 5 horas, começou todo mundo a correr. Eu pensei que estava pegando fogo na estação. Peguei, mãe, vamos vazar. Está pegando fogo, alguma coisa está acontecendo, bomba. Não era nada, era só porque eu estava com pressa. Eu pensei que estava acontecendo uma calamidade. Não era nada, é só pressa. O povo é acelerado demais, o povo é doido lá. Quando você está com pressa aqui, sabe quando você está com muita pressa? O paulista lá está acordando, ele está acordando no domingo. Eles é muito rápido. Então é um tipo de cultura. E eu lembro quando eu mudei para Goiânia, demorou 6 meses. Eu era criança. Demorou mais ou menos 6 meses para me adaptar, para ver essa diferença de vida. Agora eu estou vivendo aqui, eu tenho que viver como goiano. O Samuel foi para a Bahia, agora ele está vivendo como baiano. Você pode ver que ele está até mais tranquilo. Hã? Agora voltou para Goiânia, agora tem que voltar, né, Samuel? Bahia já passou. Mas é isso que acontece. Eu não sei quantas pessoas aqui mudaram de cidade, mas não tem isso. Já mudou de cidade? Assim, já morou em uma cidade, mudou para outra? Abissais, você era de São Paulo também? Aí, ó.
Mas você veio para cá pequenininha. Mais ou menos, quer dizer o quê? 10 anos. Mas você lembra que teve que se adaptar? Teve muita diferença, não é? Então, meus irmãos, é isso que acontece. Abissai, você está se adaptando até agora. Não é estranho essa mudança? Você veio de outra cidade, outro estado, né? Imagina você sair de um reino, que a Bíblia chama de reino, império das trevas, é onde nós estávamos. Lá tinha a sua cultura, tinha maneira de viver lá no mundo, lá nas trevas, com Satanás e seus demônios. Eu falo assim para você entender. Porque essa é a realidade que a Bíblia nos fala. Eu não aliso, porque se eu ficar ocultando, alisando, você pode se prejudicar e falar, Claudemir não me avisou, por que ele fez isso? Agora eu estou aqui, como diz o bispo Claudemir, no garfo do cão. E o Claudemir sabia, não disse nada. Então eu vou falar. Estávamos lá, nesse reino das trevas. Jesus nos resgata, nos chama, como falou ali. Pode deixar os versículos, que a gente pode ser que eu peça algum, tá? Para a gente estar sempre lembrando. Como diz ali, nós temos um chamado. Qual que é o chamado? Chamado ao arrependimento. Amém. Já cumprimos, sim ou não? Quantos aqui já aceitou Jesus? Amém. Você já foi perdoado. A Bíblia diz que você passou da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho amado. Esse é o chamado. Chamado à vida, chamado ao reino e chamado à obediência a Deus. Porque o homem caído, a pessoa caída, no pecado, ela foi desprovida de obedecer. Tem uma passagem na palavra que diz que quando você vem para Cristo, você é chamado à obediência. Ou seja, essa restauração em Deus restaura a nossa obediência. Por que nós desobedecemos? Porque estamos caídos nos pecados. Estamos, como que eu posso falar? Estamos desconectados de Deus. Porque tudo, a Bíblia é clara. Você pode ver na Bíblia, leia a Bíblia. A palavra de Deus diz que tudo obedece ou está debaixo da palavra de autoridade do Senhor. A Bíblia diz que o universo inteiro é sustentado pela palavra de Deus. Quem já leu isso? Samuel tem que ter lido, não é possível. Mas está lá. Tudo obedece a Deus. A palavra de Deus sustenta. O homem caído não obedece. Nós estávamos ali desconectados de toda a realidade do poder de Deus. Por isso, éramos condenados. Por isso, nós estávamos fora de todo o padrão de autoridade do universo, que é Deus. Pensa nisso. Já pensou nisso? Eu uso exemplos. Esses exemplos ajudam a entender. Eu uso eles porque o Senhor fala comigo assim, porque eu gosto de entender as coisas nos mínimos detalhes. Eu gosto de entender as coisas, irmão. É bom entender as coisas. E o Senhor me trata assim. O Espírito Santo trata cada um conforme a sua personalidade. Amém? Você não é um robô. Quem é um robô aí? Levanta a mão, um robô. Ninguém. Aleluia. Vai que tinha, né? Do jeito que estão as coisas, não duvido de mais nada. Eu sou um robô. Você não é um robô. E Deus sabe disso. Então Ele te trata, o Espírito de Deus te trata individual. Tem uma maneira certa de Ele tratar você, é diferente de mim. Então, quando você entende que nós, o ser humano, é caído, está desprovido da obediência, somos os rebeldes, é rebelde, né? Se tem um rei, e você quem já assistiu filme de rei, ou série de rei, de reinado, você vai entender isso aqui. O rei é a autoridade máxima daquele lugar. Quem se opor a ele é inimigo, é rebelde, ou é preso ou é morto. Porque você é rebelde contra aquele rei. Então, nós infelizmente, pelo pecado e a distância de Deus, nós nos colocamos nessa condição. A Bíblia fala que nós estávamos mortos desse pecado, mas também nos coloca como inimigos de Deus. A Bíblia diz isso. Éramos inimigos de Deus. Aí imagina que você está com defeito, porque o universo todo, tanto a criação visível como a criação invisível, está debaixo da autoridade e obediência a Deus. Até o diabo é mais obediente do que o ser humano. Os demônios obedecem a Deus imediatamente. Você pode, até você mesmo, com o poder da autoridade do nome de Jesus, se você dá uma ordem a um demônio, ele te obedece. Porque você está falando em nome de Jesus.
Então eles obedecem mais que os seres humanos. Os demônios caídos são mais obedientes que o homem. Olha só o nível que nós nos encontramos. Imagine que você é uma televisão, um eletrodoméstico. Você compra uma televisão, você quer o quê? Ligar e quer que saia a imagem, sim ou não? Para assistir. Ela serve para isso, né? Ou serve para outra coisa? Não. A televisão é para ligar e sair a imagem ali, me trazer ali a imagem para mim. Aí imagina que você compra uma televisão e chega em casa, vai ligar, ela não funciona. Você aperta, não acontece nada. Cadê a imagem? Nada. Me dá imagem, me dá imagem. Não sai. Essa televisão está com defeito, certo? Porque a função dela não está funcionando. Que a função dela só serve para isso. Me mostrar a imagem não está mostrando nada. Tem duas soluções para essa TV. Ou conserta, ou vai para o lixo. Sim ou não? Você vai colocar ela para calçar a mesa, vai pôr ela de decoração, não vai servir para mais nada. Ou conserta, ou vai para o lixo. Você sabe o que é o inferno, o Hades, que Jesus fala lá? Na palavra de Deus fala Hades, que quer dizer inferno. Quem sabia disso? Que tem inferno na Bíblia, que Jesus falou do inferno. O inferno, o Hades, era um lugar realmente de lixo, é como se fosse um lixão, que Jesus usou como exemplo para aqueles que não têm conserto. Aqueles que não consertam, tipo essa televisão. Porque todo o universo obedece a Deus. Essa é a função de tudo que é subordinado. Obedecer ao Criador. O universo obedece, os seres celestiais obedecem, os anjos obedecem, os demônios obedecem, o universo obedece. Tudo que existe obedece e o ser humano não. Vou colocar você. Você não. Ai, ai, ai. Tudo funciona menos eu. Beleza, tudo bem. Vamos tentar. Aí vem o conserto. Jesus é o conserto. Purificação dos pecados e voltar à obediência, meu irmão. Volta. Beleza, é consertado, voltou. Está dentro de novo do plano do Senhor ali, de todo o universo. Porque o que está fora vai para o lixão, que é o inferno. Uma vez o bispo falou uma coisa, ficou gravado. Isso tem mais de 10 anos, mas isso ficou gravado na minha mente. Ele falou que no final o Senhor vai fazer uma limpeza cósmica. Oh, glória! A limpeza cósmica é o seguinte. Hoje não tem mais porque não tem mais quintal assim em casa, né, de terra. Eu lembro quando lá em casa tinha no fundo o quintal de terra, pé de goiaba, pé de não sei o quê. Juntava folha seca no chão, galho seco no chão. Só coisa, lixo. Minha mãe ia lá, fazia uma limpeza no quintal. Varria o que não prestava, folha seca, galho seco, pedaço de papel. Juntava no canto e tocava fogo. É a limpeza. A limpeza cósmica é a mesma coisa. Deus oferece conserto, que é Jesus. Nosso conserto é Jesus. Nosso conserto é isso aqui. Não estou saindo da palavra não, viu? É a doutrina bíblica. A maneira que devemos... a maneira que devemos viver dignamente ao nosso chamado. Fomos chamados para sermos restaurados na obediência do reino. Porque quem não for restaurado, quem não for consertado, como a TV, que é o exemplo que eu dei, de nada mais vai servir. Vai chegar um tempo que vai parar no lixão cósmico. É o lixão cósmico, irmão. Amém? Estão entendendo? Isso, mas graças a Deus aqui não tem isso, porque nós todos recebemos o conserto. Quem recebeu Jesus aí? É o conserto, meu irmão. Ande como Cristo. Vamos entender aqui. Então existe a missão dada para o homem. Beleza, eu fui chamado, Deus me restaurou, agora eu tenho que viver conforme um filho de Deus, sim ou não? Conforme aquele que obedece a Deus, porque antes eu era rebelde, mas agora eu sou amigo. De rebelde para amigo. A Bíblia diz que Jesus é aquele que faz a reconciliação com Deus. Ou seja, sem Jesus eu estou de mal de Deus. Vou usar esse exemplo bem chulo. Estou de mal, sou inimigo. Não converse. Eu falei de amigo no começo. Antigamente, quando a gente era mais novo, adolescente, tinha aquele negócio, fiquei de mal de fulano. Tem isso ainda? Não, né? Tem. Estou de mal da fulana, estou de mal do ciclano, não estou conversando com ele.
Olha, fala para aquela pessoa que está do lado aqui. Fala para aquela pessoa que eu não sei o que é. Aí fica aquele amigo falando para cá, falando para cá. Porque está de mal, não conversa. Então, sem Cristo, nós estamos de mal com Deus. Não conversamos com Deus, não obedecemos a Deus, não ouvimos a Deus, não queremos saber de Deus. Isso está de mal. Em Jesus, nós somos reconciliados, fazemos as pazes com o nosso Pai. Tão simples. Agora, já que eu estou em paz, eu posso entrar na casa do Pai. O Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, né? Tem a música. Eu escuto Ele me escuta, nós conversamos todos os dias, porque nós estamos de bem, somos amigos. Isso só quem faz é Jesus. A Bíblia diz que Ele faz o intermédio dessa amizade. Porque o que nos separava era o quê? Nossos crimes. O que é? Nossa, criminoso? É porque eu uso crimes. Porque se eu falar pecado, talvez, coisa religiosa. Mas na verdade o pecado quer dizer crimes. Vou trocar para você entender. Cada pecado é crime contra Deus. Então nós tínhamos crimes contra nosso Pai. Mas Jesus deu um jeito nisso. Pagou todos os crimes. Ou tirou todos. Ou nos purificou, né? Nos tirou essa culpa de termos crimes contra Deus. Ou seja, não devo nada para Deus. Não devo nada na justiça. Por causa de Jesus. Essa é a nossa condição em nome do Senhor. Amém. Já que eu sou amigo de Deus, para continuar sendo amigo dele e não ficar de mal de novo, existe a doutrina bíblica. Diz assim, a doutrina bíblica exige uma ética cristã. A última não sobrevive sem a primeira, Paulo diz, em Efésios 4:1, põe aí. Efésios 4, versículo 1. É aquele lá, né? Verdade. Só um, né? Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna ao chamado que receberam. Existe uma maneira digna de vivermos para manifestar ou demonstrar que temos um chamado, que somos filhos de Deus, que somos do reino de Deus. E isso precisa ter conhecimento da palavra e da vontade de Deus, para assim a gente proceder. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Amém. Nós vivemos pela fé. Se nós cremos mesmo, nós vamos viver aquilo. Não tem como dizer ou crer e viver diferente. A própria palavra diz em Tiago que a fé é demonstrada pelas obras. Vamos colocar aqui, tem gente que confunde isso. Não entende muito bem essa passagem, mas ela é fácil de entender. Ele fala, a fé sem obras é morta, e eu demonstro a minha fé com as minhas obras. Ou seja, a minha maneira de viver, o que eu faço, a maneira que eu faço, o que eu vivo, que eu lido com as coisas, demonstra se eu tenho fé. As suas atitudes mostram se você tem fé ou não. Eu sempre falo isso, a fé, ela tem ações de fé. A pessoa que crê, ela vive, ela anda como uma pessoa que crê. Porque crer não é falar que crê, eu creio, mas a vida, as atitudes, as obras, mostra que não crê. Então, o que realmente demonstra a fé são as obras, ou seja, a maneira da sua vida, a maneira que você lidar com as coisas, a maneira que você corresponde às coisas, o que você faz, as suas obras, demonstra se você é de Deus ou não. Mesmo que você fale que seja, porque todo mundo vai falar que é. Se eu for lá no boteco da esquina e perguntar aqui, quem é de Deus nesse lugar? Todo mundo vai levantar, eu. Todo mundo fala que é de Deus. Mas a fé mostra quem é de Deus. As obras mostram a fé. As obras mostram e mostra também a quantidade de fé. O quanto você crê em Deus. É isso que ele está falando. Então nós devemos agir, existe uma maneira de fazer, existe uma maneira de reagir, que se chama doutrina bíblica. A doutrina conforme a Bíblia, ou seja, eu faço como a Bíblia diz para eu fazer. Colocar assim. Eu vivo como a Bíblia diz para eu viver. Por que eu faço isso? Porque eu creio, e quem crê faz. Captou? Quem crê faz. Quem não faz? Não creu, não adianta. Falar, dizer, cantar, eu pego no pé, porque não é só isso. Tem muita coisa envolvida, porque foi um chamado de troca de reino, foi uma troca de reinado.
Porque quando você era do mundão, lascado, do império das trevas, você vivia o império das trevas em tudo. Você não viveu o império das trevas só em um lugarzinho específico. Eu vou para ali viver o império das trevas. Juntei com outros endemoniados e agora eu estou exercendo o chamado das trevas. Não, você era treva em todo lugar. Sozinho você era treva. Com a sua mãe, com o seu marido, com sua esposa, você era treva. No trânsito você era treva. Assistindo coisas, é treva sem parar. Sua boca era treva. Então você era treva por completo. Porque você pertencia ao reino, ao império das trevas. Então, quando você vem para o reino do Filho, Deus não espera que você seja filho só que hoje eu entrei na igreja, agora sim, sei lá, baixar. Dentro da igreja eu sou de Deus, lá fora você é treva. Não era assim. As obras, a maneira que você vive, as suas atitudes e reações mostram a sua fé. E isso é em todo lugar. Até sozinho, ninguém está vendo, Deus está vendo, você está com Deus. Sim ou não? Você não é amigo de Deus? Deus não é onipresente? Ele está lá no escurinho de sei lá de onde, atrás das cortinas, né? No escuridão, no vazio do seu quarto. Ele está lá. E quem é dele, as obras mostrará que é dele. Quem é dele sabe que ele está vendo, sabe o que ele gosta e sabe o que ele não gosta. Isso é uma realidade que Deus espera que cada um de nós viva. Porque senão vai viver uma mentira. E a fé, no final, vai mostrar quem é e quem não é de Deus. Captaram? Existe uma ética individual, uma ética social e uma ética teísta. Vou explicar. A individual já fala, né? É a maneira, é mais ou menos que eu dei uma explanada aqui. É a maneira que eu vou viver individualmente. Eu entendi. A primeira coisa é entender. Puxa, Deus me resgatou. Eu não quero só ser tocado por Deus, pelo poder de Deus. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero o reino de Deus. Amém. Já começa bem por aí. Já mostra a sua fé. Com isso você vai começar. Isso aqui é o que eu vou falar. Não está na revistinha, não. Irmão, quando você converte, é íntimo. Tá? É íntimo. Perguntaram, eu tenho que ir na frente para poder receber a Jesus? Porque a gente tem esse negócio de chamar na frente. Isso ajuda, porque, como eu falei, né, a fé tem reações, certo? Então, quando a pessoa se levanta e vem até a frente, já está demonstrando uma fé, ela está indo. Pode ser emoção? Pode. Pode ter sido induzido? Pode. Mas isso só quem sabe é o Senhor. A verdade é que esta decisão de entrega a Jesus, de mudança de vida, é íntima. Só Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Eu mesmo nunca vim à frente, nunca fiz nada disso, mas realmente foi verdade que eu me arrependi, mudei minha vida e Deus entrou na minha vida de verdade. Estou aqui. Então, assim, não se preocupe com isso, com as manifestações. Se eu não cair no chão, eu nunca vou receber. Não tem isso, tá? É uma coisa muito íntima, cada um tem uma maneira. Tem gente que precisa dar umas caídas no chão mesmo, para poder, né, Deus quebrar as pernas, levantar de novo. Cada um tem uma maneira de Deus agir, tá? Tem gente que é dura demais, aí Deus quebra mesmo. Quebra para fazer de novo. Tem gente que é mais molinho, aí Deus já trata de maneira diferente. Amém? Então, às vezes a pessoa fica perguntando se precisa vir à frente, se precisa levantar a mão. É uma coisa muito íntima e cada um tem sua maneira de saber. Diz assim, isso aqui é Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Põe aí, Mateus. Paulo falando para Timóteo. Tem cuidado de ti. Vou ler lá em cima. Cadê? 1 Timóteo 4,16. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo era jovem, tá? Timóteo era um bispo da igreja de Éfeso. O que é bispo? Bispo é o coordenador da igreja, o fiscal da igreja, né? Aquele que cuida ali da igreja, das pessoas, dos irmãos, de tudo que a igreja precisa. Então, Timóteo parece que tinha 17 anos, algo assim. Era jovem, viu? Não era um cara velho, não. Mas já tinha sido levantado como bispo, né? Supervisor da igreja de Éfeso. E Éfeso era uma cidade. E Paulo escreveu para ele dizendo, olha, atende bem para a sua própria vida. Ou seja, aqui na minha tradução está falando, cuide-se de você mesmo.
Cuida da sua vida, cuida dos seus caminhos, preste atenção no que você está fazendo. Pensa direito. Analisa as coisas da sua vida. Cuida de você primeiro, para depois você cuidar dos outros. Aí ele fala da sua própria vida e para o ensino. Atende bem a sua própria vida e atende bem o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que ouvem. Então, mesmo sendo bispo, né, tendo um título, aparentemente, nós sabemos que é importante para a igreja, né? É o supervisor de toda uma igreja, de toda uma cidade, de todos os cristãos daquela cidade. Mas Paulo advertiu, olha, você tem que cuidar de você mesmo, você tem que cuidar das suas atitudes, da sua fé, da sua vida espiritual, do seu corpo físico. Ou seja, cuide de você para que você seja salvo. Porque mesmo sendo bispo, ensinando e tudo mais, você precisa cuidar de si mesmo para alcançar a salvação. Olha só que interessante. Estamos sendo salvos, nós precisamos permanecer na fé. Porque a Bíblia deixa claro, nós somos salvos pela fé. Amém? Nós somos salvos pela graça, ou seja, graça é de graça, quer dizer que é de graça. Nós somos salvos de graça, pronto. Somos salvos de graça por Deus, mas é mediante a fé. Eu preciso de fé para receber o presente, a graça de Deus, que é a salvação. Então eu não posso perder a minha fé, senão eu perco a minha. Tem gente que fala que não perde, mas se eu perder a fé, como é que eu vou ser salvo se eu sou salvo pela fé? É graça, mas precisa de fé. São dois elementos. A graça já está sobre todos. Todo mundo lá fora, a graça de Deus está sobre eles. Mas precisam ter a fé, crer. Então, a ética individual é cuidar da nossa vida espiritual, da nossa obediência, da nossa saúde. Deus me incomodou esses tempos agora com a saúde. Eu só orando, jejuando, né, espiritual, e a saúde de mal a pior. Aí o Senhor me deu uma chamada, porque o corpo físico faz parte de você, sim ou não? Com certeza, né? Como é que você vai se encher de poder? Beleza, amém. Vai estar cheio da unção, mas o corpo não acompanha, você vai ser barrado. Porque é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. O diabo tenta te impedir de todas as maneiras. Ele tenta te neutralizar. Minha família tem policiais. Meu pai era policial, minha irmã policial e tal. Então, assim, eu conheço um pouco da doutrina da militar. E a arma do policial, até mesmo do soldado de guerra, pelo menos no Brasil, a arma dele, ela serve para conter ameaças. Não é para matar. Olha, a arma do policial é para matar. Não. Morre, mas não é. Lá na doutrina, né, não está escrito matar. É conter ameaça. Então, a arma do militar é para conter ameaças. Por exemplo, tem uma ameaça, a arma é para conter. Se houver óbito, isso está lá no manual. Se houver óbito, foi uma consequência. A ideia não é matar, é conter. Uma pessoa está com uma arma, ela vai fazer o mal. Então, o policial tem a arma dele. O Giovanni está aqui, policial civil, mas, né? Estou falando, não é assim, meu irmão? Ele está aqui rindo também, mordendo a unha assim. Mordendo a unha e rindo. Isso é o que está na teoria, tá, Giovanni? Então, o policial tem a arma para conter aquela ameaça do outro cara armado. Aí vem a outra doutrina. Quando o policial vai fazer as aulas de tiro, lá no alvo, que a pessoa tem que acertar um alvo, assim. Quem já viu naqueles filmes lá, fica um papelzinho com um desenho de uma pessoa, né? Nos Estados Unidos tem a cabeça. Lá pode acertar a cabeça. No Brasil não tem a cabeça. É só essa parte aqui, ó. Só pode acertar no tronco. Cabeça é proibido na legislação brasileira. Porque aqui numa batalha, numa guerra, vence, presta atenção, isso aqui é batalha espiritual para você entender. Numa guerra natural e também espiritual, vence quem conteve as forças inimigas. Por que na guerra é mais interessante, muitas vezes, ferir o soldado, na guerra mesmo, do que matar o soldado? Porque o soldado ferido vai precisar de mais 2 para carregar, porque eles não podem. Quer falar? É 4. É 4. Só se fosse 2 caras muito fortes, né? Então, eles preferem ferir um soldado. Por isso que aquelas minas terrestres, elas não são feitas para matar.
Elas são feitas para arrancar a perna do cara, o cara ficar ferido. Para quê? Para mais 4 soldados ter, porque não pode, né? É proibido deixar o soldado para trás, viu, igreja? Serve para nós, viu? Profeticamente. Não podemos deixar o soldado ferido, o irmão ferido, machucado para trás. Isso é espiritual e natural. Então, na guerra, o cara está ferido, mesmo que ele perdeu as pernas, mais 4 vai carregar. Então, ele conseguiu conter 4 pessoas, porque 4 pessoas carregando o outro, ele não vai lutar direito. Ele vai estar preocupado com a pessoa que está ferida. Então, na guerra, ou mesmo num combate, vence quem contém a ameaça do outro. Então, quando a gente não cuida do nosso corpo físico, de alguma maneira o diabo pode atacar no físico para você ser contido. Porque às vezes você está bem espiritual, mas aí sua saúde não está bem e você foi contido da mesma maneira, sim ou não? Então você foi bloqueado. O diabo conseguiu, de alguma maneira, ter vantagem sobre você. Então nós temos que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde espiritual e física, cuidar da nossa relação com o Senhor. Eu sempre falo, olha, pecar, para quem já é cristão, é errar o alvo, é um erro, não é uma coisa que está no seu coração. Você queria fazer o certo, mas por algumas adversidades acabou pecando. Então existem pecados, ninguém está livre deles. Mas a diferença é quando você pecar, você não se afastar de Deus, porque dá vergonha. Realmente é normal, aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus, fugir de Deus. Deus aparecia, né, às 6 da tarde e ele se escondeu por causa do pecado. Então é normal quando você pecar, sentir vergonha, sentir, né, não dá vontade de ir falar com Deus, de vir à igreja, mas faça como Pedro. Existe uma diferença de Pedro e Judas. O pecado dos dois foi, na minha opinião, foi praticamente parecido. Judas vendeu Jesus por dinheiro. Foi terrível, claro. Mas em contrapartida, Pedro negou Jesus 3 vezes, se amaldiçoando. Ele se amaldiçoou. A Bíblia fala isso, não foi tão simples assim. Eu não conheço esse homem, sai daqui, se amaldiçoava. O cara ficou doido. Negou Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto Judas fugiu e foi se enforcar, se matou, Pedro ficou com os irmãos primeiro. E quando tem a notícia que chegam lá e falam o túmulo do Senhor está vazio, você pode ler lá em João, que tem mais detalhes. A Bíblia diz que Jesus mandou chamar Pedro. Fala para Pedro vir até mim. E ele correu para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que João e Pedro correram. João era mais novo, né? Devia ser adolescente também. O apóstolo João correu mais, porque era mais jovem. Pedro é um pouco mais velho. Correu logo em seguida, mas ele correu para Jesus. Ele não fugiu de Jesus. Então, meu irmão, para cuidar de você mesmo, cuida do espiritual. Pecou, corre para Jesus. Mesmo com vergonha, confessa. A palavra de Deus diz que aquele que confessa seus pecados, ele é justo e fiel para perdoar. Só Jesus pode perdoar, ele é bom. Ele nunca vai virar as costas. É a gente que vira as costas para Deus. Vamos terminar, tá? E por fim, essa é a ética individual e a ética social, que é a maneira que eu me porto na sociedade e conforme os meus irmãos, conforme uma comunidade. Aqui diz assim, ó, o mesmo dever que o homem tem para consigo, tem para com o seu semelhante. Então, da maneira que eu cuido de mim, como eu falei aqui, né, na ética individual, eu também vou procurar, porque a gente é egoísta, né? Muitas vezes, nem procuramos saber sobre o outro. Só tem aquele negócio assim, tipo, e aí, você tá bom? Aí a pessoa, peraí, eu não estou bem não. Aí você sai correndo. Não esperava essa resposta. Você me surpreendeu, era para falar que estava tudo bem, agora eu estou indo embora. Então se a pessoa falar, não tô bem, a pessoa até estranha. Hã? Não pode responder isso, tem que falar que está bem, pronto, acabou. Mas a ideia é essa, a gente começar, por isso que eu falo, antes nós vivíamos de um jeito. Sem Deus, nós éramos inimigos, né? Nós nos parecíamos com os demônios. Essa é a verdade, meu irmão. Porque a Bíblia diz que quem você adora, você se torna semelhante. E quem você se prostra, você se torna semelhante. Se você está envolvido no pecado, prostrado diante do inimigo, você acaba se parecendo com os demônios. Porque aí mente, quem mente? O diabo.
Aí você é violento, quem que é violento? O diabo. Aí você rouba, quem rouba? O diabo. Aí você destrói, quem destrói? O diabo. Aí você só faz coisa maligna, parecendo a cara do cão. É a carinha do demônio. Então nós não temos, nós somos transformados de glória em glória, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18. Então, da maneira que eu cuido de mim, eu vou procurar também me relacionar com o meu próximo. Só para terminar. Esse relacionamento com o próximo só é possível da maneira bíblica e espiritual se você tiver um relacionamento com o Senhor. Porque a Bíblia diz, como eu já falei aqui, em 2 Coríntios 3,18. Põe lá, Mateus, 2 Coríntios 3,18. Só para terminar. Isso aqui nem estava, eu que coloquei. Eu acrescentei na lição aqui, que é importante. Está acabando, tá, gente? Ixi. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quanto mais você passa com Deus, quanto mais você contempla o Senhor, quanto mais você ora, está na presença, adora, mais você começa a se parecer com Jesus. Você é transformado. Começou a andar com Ele, transformado, parecido com Ele. Andou com os demônios, transformado, parecido com os demônios. Só tem esses dois lugares para você parecer. Ou você parece com Deus, ou você parece com um cão. Então, vamos andar com o Senhor, já que somos filhos. Essa é a ética. E quando você começa a ser transformado, andando com o Senhor, fiel com Deus, você vai começar a amar o próximo, porque é Deus que ama. Ele é o amor. Então, essa relação com o nosso próximo, não só da igreja, mas próximo, em geral, pessoas humanas, ela muda conforme a nossa relação com o nosso Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar, já terminou.